Bom dia a todos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 17. Na última aula, aprendemos o Teorema de Stephan, Lei de Pascal, Carga de Pressão e Equação Manométrica. Todos eles estão contidos no capítulo de Estática dos Fluidos. Nesta aula, daremos continuidade ao capítulo de Estática dos Fluidos, onde será visto força numa superfície plana, centro de pressão e força numa superfície reversa. E por último daremos 3 exemplos do conteúdo aprendido hoje. Item 6.7. Força numa superfície plana submersa. Se um fluido está em repouso, possui apenas forças normais agindo nele. Todas as forças também serão as superfícies submersas. Visualizando a figura, temos que a força resultante F ou F' de um lado da superfície da seção transversal é aplicado ao centro de pressão, CP, e fica em uma profundidade HCP ou HCP'. Observe que, quanto mais o sólido estiver mergulhado no fluido, maior será a sua força resultante. F' é maior que F, como constatamos da manometria. Quanto você mais desce no fluido, você deve somar essa ação. Estas superfícies submersas em gases cria uma força que é o produto da projeção da área vertical vezes a pressão, que se modifica pouco por causa do baixo valor do peso específico do gás. Dessa forma, temos uma pequena variação de pressão para uma grande distância de altura, podendo considerar uma pressão média por toda essa altura. Em líquidos, a pressão varia muito com a altura, devido ao seu peso específico, como pode ser visto na figura abaixo. Portanto, deve-se usar a equação do Teorema de Stephan. Portanto, para os líquidos, a pressão é distribuída. Assim, existe uma força resultante, localizada no lado das maiores pressões. Esse ponto se chama centro das pressões, CP. Quanto mais afundado a superfície AB, ou seja, A'B', mais o ponto CP se aproxima do ponto CG, centro de gravidade, já que as pressões vão se tornando mais uniformes. Todas as propriedades referentes ao centro de gravidade, CG, serão indicadas por um traço em cima do parâmetro, como se vê H' e H'', e todas as referentes ao centro de pressão, CP, pelo índice CP, como HCP e H'CP. A figura apresenta o parâmetro y, que representa a distância até a superfície livre no plano da superfície y' e yCp. O parâmetro h representa a profundidade aos pontos H e H' e HCP. A diferencial de área é igual ao comprimento x no plano transversal da figura B, vezes dy, que representa a parcela da distância à superfície livre, figura A. A pressão é dada por γ do fluido
líquido vezes a altura dH da superfície AB, figura B. Porém, a altura dH é igual a dy vezes seno de θ, figura A. Com todas estas equações, conseguimos encontrar a resultante de força F, que é mostrado no próximo slide. Substituindo as equações obtidas anteriormente na equação da pressão, dF igual a pressão vezes dA. Temos gama do fluido vezes a distância y até a superfície livre, vezes seno de θ, é igual a dF. Integrando a força, obtemos que força F é igual a y vezes seno de θ, vezes a integral de y dA. Esta integral de y dA pode ser substituído pelo conhecimento de y no centro de gravidade vezes a área AB. Substituindo na equação força, temos que força é igual a gama vezes seno de θ, vezes a distância de y da superfície livre até o centro de gravidade, y barra, vezes a área da seção transversal de AB. Seno de θ vezes y barra é igual a h barra, portanto, podemos substituir na equação da força. E também temos que gama do fluido vezes h barra é igual à pressão do fluido no centro de gravidade. Assim, a força resultante em uma barra imersa em um líquido é igual à pressão aplicada no centro de gravidade vezes a área. Lembrando que esta resultante é aplicada no centro de pressão. Item 6.8. Centro das pressões. É o ponto de aplicação das forças resultantes da pressão. Para calcularmos o valor de YCP, que é a distância da superfície livre até o centro de pressão, devemos fazer da seguinte forma: calcular o momento do corpo sólido, que é dado por força vezes a distância até a superfície livre, y. Se a resultante das forças for F e a distância do ponto aplicado ao eixo OX for YCP, temos então o momento aplicado no corpo, AB. Isto é igual a gama vezes seno de θ, vezes a integral de y ao quadrado dA, onde a integral de y ao quadrado dA, que é igual a IO, onde IO é denominado de momento de inércia da área A em relação a OX. Assim, temos que YCP pode ser obtido da seguinte forma, dividindo-se o momento de inércia da área A em relação ao mesmo eixo IO pela distância do centro de gravidade, y barra, pela área da superfície imersa, A. Outro modo de calcular o momento de inércia é através do momento de inércia da área A em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade da superfície de área A, ICG, mais a distância do centro de gravidade à superfície livre, y barra, ao quadrado, vezes a área A. Logo, substituindo na equação para determinar a distância do centro de pressão até a superfície livre, é dado
pela distância do centro de gravidade até a superfície livre, y barra, mais o momento de inércia no centro de gravidade dividido por y barra vezes a área em relação ao eixo OX. Assim, da última equação, ycp igual a y barra mais icg dividido por y barra vezes a área. Percebemos que y barra é sempre menor que ycp, ou seja, o centro da pressão sempre estará abaixo do centro de gravidade e que quanto mais afundarmos a superfície, o terceiro termo da equação começa a diminuir de valor, ou seja, ycp começa a se aproximar do valor de ycg. Em figuras simétricas, a linha de simetria do objeto sempre vai possuir o centro de pressão, no caso, se esta linha estiver perpendicular ao eixo OX. Item 6.9. Força em superfície reversa, também conhecido como superfícies irregulares, submersas. Em qualquer superfície reversa irregular, as forças nos diversos elementos de área são diferentes em módulo e direção, de forma que é impossível obter uma somatório delas. Portanto, a equação F igual a P barra A é somente aplicável para superfícies planas. Dessa forma, para qualquer superfície reversa, consegue-se determinar a força resultante em certas direções, como a horizontal e a vertical, e a resultante dessas duas componentes de força somente poderá ser determinada se ambas estiverem no mesmo plano. Item 6.91. Componente horizontal da força aplicada à superfície reversa. Observe a figura, que está em equilíbrio estático. Tem-se, então, a superfície AB e a sua projeção, a linha B', um volume em equilíbrio estático. As únicas forças horizontais que agem nesse volume são Fx, que é aplicado à superfície reversa, que é igual à força F', aplicado à projeção da superfície reversa em um plano à linha B'. Logo, a força horizontal que age na superfície irregular é igual à força horizontal que age numa superfície plana. E sabemos calcular o módulo e ponto de aplicação em superfícies planas, nesse caso, plano à linha B', que resolve o problema da superfície genérica AB. Item 6.92. Componente vertical da força aplicada à superfície reversa. Observe a figura, que está em equilíbrio estático. Projetando um plano horizontal na superfície livre, a linha B', tem-se que as únicas forças verticais serão peso G do volume e Fy, devido à pressão na superfície AB. Assim, Fy é igual a G, e, como G passa pelo centro de gravidade do volume, implica que Fy também passa pelo centro de gravidade. Assim, para gás, a força vertical é igual à pressão média vezes a área, A duas linhas, B duas linhas.
A força vertical será igual ao peso específico do volume de líquido imaginário contido entre a superfície e o nível da superfície livre, ou seja, o volume contido entre A duas linhas, B duas linhas e B. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.